sair de uma posição comercial em um outro negócio, e aliás, onde você ficou ali desde os 10 anos de idade, né, para chegar depois no agronegócio e passar por uma trajetória de muito crescimento rápido até a gestão de uma grande conta na Bayer, que é onde a Bia está hoje. Isso não é para qualquer um, tá? Mas a gente vai justamente trazer os detalhes dessa trajetória e orientações práticas para quem quer também ter uma carreira de sucesso em vendas no agro. Então hoje a gente está aqui com a Bia, da Bayer. A gente já se conhece há alguns anos de trabalhos feitos juntas, né? Nos conhecemos, aliás, assim, uma mensagem que a Bia me mandou despretensiosamente, querendo saber se eu tinha agenda para fazer um evento, né? E que bom que deu certo. Exato. E vários outros depois. Fica aqui até o final para você ouvir cada detalhe desse episódio e já compartilhe com as pessoas que você conhece, porque tem muita entrega de valor aqui. E, além disso, segue o nosso canal para a gente fortalecer o nosso nome e conseguir levar o Agrovendas para mais pessoas. Bia, que bom que você está aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz. E vou deixar você se apresentar também, falar um pouco da sua trajetória aqui para o pessoal. Claro, Miriam. Primeiro, muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade. Estou super feliz de estar aqui hoje. Realização de um sonho para mim, participar do Agrovendas. Eu que sou muito fã. Inclusive, como você comentou no início, a importância da gente ter uma rede, né, conexões muito fortes, porque eu conheci o Agrovendas através de uma grande amiga, que é a Brenda, que me indicou, né, me mandou lá, compartilhou um dos episódios comigo, então eu ouvi o primeiro episódio, me apaixonei pelo canal, conheci um pouco mais, né, sobre você, e assim a gente se conectou para realizar alguns trabalhos juntas, e desde então, né, uma parceria de muito sucesso. Sim. Mas deixa eu me apresentar, né? Opa, vamos lá. Eu sou a Beatriz Torres, tenho 28 anos, atualmente trabalho aqui na Bayer, na área comercial em Crop Science. Estou, né, como Bayer Influencer, que a gente vai comentar um pouquinho sobre o que é esse projeto, sobre os objetivos. Mas antes e além de tudo isso, eu sou filha da Helena, eu sou esposa do Edson, eu venho de uma família que, de certa forma, esteve presente muito no agro, ali trabalhando como boia fria no interior do Mato Grosso do Sul, durante alguns anos. Depois de casados, os meus pais se mudaram, né, para o interior de São Paulo, em Americana, sou natural de Americana, onde a gente começou ali toda a nossa trajetória, né? Como você citou, eu não venho do agro, apesar da minha família ter essas raízes, mas eu construí ali boa parte da minha vida e da minha carreira no varejo de moda, trabalhando nessa área, né? Essa história é muito boa. Nós vamos falar detalhes dela aqui, hein? Exatamente. Mas, enfim, temos muito para conversar aqui. Super feliz pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana. Vai, com certeza. Já começamos muito bem, aliás, né? Dizendo da importância das conexões. E até, Bia, assim, dessa história sua, eu acho importante a gente falar desde o começo, porque, primeiro, né? As pessoas acham que quando a gente está na faculdade, a gente está fazendo agronomia, quem está zootecnia, veterinária, curso técnico, qualquer coisa, que é sempre, primeiro, eu tenho que ser do setor, e segundo, sempre tem que ter uma indicação, porque se eu não for uma pessoa que já conheço muita gente, ou já sou de uma família de produtores, de gente influente, eu não vou ter o meu espaço. E né, a sua história mostra, na verdade, o contrário disso, que dá para construir essas conexões e através de muito trabalho também, né? Muita dedicação. Então, como que foi essa história de trabalhar com moda, né? Você falou que desde os 10 anos, mais ou menos, que você acompanha sua mãe. Conta um pouco dessa história pra gente. Ai, ótimo. Na verdade, assim, eu brinco que a minha mãe, ela testou um pouco de tudo na vida, sempre com esse sangue muito forte do comercial, essa paixão por vendas. Então, desde que eu me entendo por gente, eu e a minha irmã, né, a Bárbara, que é a minha irmã mais velha, minha mãe sempre nos envolveu nas suas aventuras de empreender. Então, nós testamos de tudo ali um pouco, desde vender produtos de limpeza, né, desde trabalhar também com venda de marmitex, até trabalhar como sacoleira, né, de porta em porta. Eu sempre falo de varejo de moda, as pessoas atribuem muito essa questão do glamour, do setor e tudo mais, mas foi uma história muito diferente, né? Nós começamos ali com uma empresa que iniciou na sala da nossa casa, né? A minha mãe cortando roupa na mão, ali na tesoura, junto com a minha irmã, junto comigo, vendendo como sacoleira, né, em portas de banco, enfim, supermercado, então trabalhando nesse varejo de moda.
E depois a gente teve ali, né, a primeira loja que foi no bairro onde a gente morava mesmo. E essa história eu me orgulho muito dela, porque essas habilidades ali de comercial, de vendas que eu utilizo até hoje, a maior parte delas foram desenvolvidas durante esse período. Hoje a minha mãe e a minha irmã são grandes referências de mulheres muito fortes que têm muito sucesso nesse setor de vendas. E eu acredito que os conceitos, eles são os mesmos, né? Quando a gente olha para um varejo de moda, quando a gente olha para um agronegócio, é sempre essa questão dessa obsessão pelo cliente. E quem trabalha em empresa familiar sabe, né? Que a gente não tem opção de não dar certo, né? A gente precisa fazer dar certo porque aquilo está muito linkado com o sucesso, inclusive, para a gente pagar as próprias contas, para a gente poder comer, literalmente. Sustento da família, né? Exato. E é muito bacana, Miriam. Eu vejo isso com muita gratidão, porque justamente hoje eu utilizo muito desses conceitos de ser multidisciplinar, né? Quem trabalha numa empresa familiar também sabe que ali não existe muitas vezes comercial, financeiro, marketing, é o que eu preciso fazer para o sucesso do negócio. E esse é um conceito que eu trago muito até hoje. Muito interessante. Sabe uma coisa que eu não tinha pensado antes até, porque a gente se conhece já tem um tempo, sei muito da sua história, a gente conversou hoje no almoço, mas uma coisa assim interessante, Bia, o mercado de moda, ter trabalhado com isso durante uns anos e acompanhado muito ali da sua mãe, provavelmente te trouxe muito também de despertar criatividade. Sim. Né? Porque além de ser um negócio que tem a ver com criatividade, né? Uma arte ali de criar as peças e tudo, e as combinações, mas até realmente do negócio em si que você falou, né? De ter que dar um jeito de fazer dar certo. Então, é o criar estratégias diferentes, inovar o tempo inteiro, né? Buscar soluções para quando você não tinha outro recurso, ou quando não estava dando certo de um jeito. E vendas o tempo todo a gente tem que estar com isso ativado, né? Esse olhar desperto, diferente. Com certeza. Eu acredito que uma das habilidades que eu me desenvolvi, a minha mãe e minha irmã, ao longo desse tempo, né, trabalhando juntas, é muito essa questão da inovação, da gente se renovar a cada dia, muito porque nós trabalhamos durante muito tempo fazendo feiras, né, pelo Brasil. Então, estados diferentes, culturas diferentes, até mesmo o que nós estávamos comentando, né? A visão, um olhar diferente para os próprios influenciadores da época. A gente comentou também hoje, né, sobre a questão das novelas, que na época influenciava muito o mercado, e a gente utilizava disso para poder criar, para poder reinventar ali novas peças e acessar o mercado de formas diferentes. Então, eu tenho certeza que realmente essa questão de criatividade, de inovação, de um olhar diferente, né, é algo que eu trouxe muito de lá. Sim, e olhar para o cliente com mais atenção, com mais cuidado, né, Bia? Saindo um pouco ali dessa fase, ou talvez até junto, que eu acho que foi junto, né? Junto. Resolveu fazer agronomia. Como que foi esse despertar para agronomia e esse logo pós-faculdade, né? Que a gente fica ali meio perdido. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar em qual área? Onde que eu vou conseguir vaga? Essa fase, como é que foi para você? Ir para agronomia, na verdade, foi uma decisão muito clara para mim e muito difícil até para minha mãe, né? Porque, de novo, ela teve uma vivência ali do campo que foi, na época, muito sofrida, né? De trabalhar ali de sol a sol. Então, ela tinha uma imagem de que para mim também seria assim, de que seria muito complicado. Então, no início, ela foi até contra eu ir para essa área. Ela gostaria muito que eu seguisse os negócios da família, que eu desse continuidade, né, na loja, enfim. E até antes disso, né, durante o ensino médio, eu cheguei a fazer o curso técnico voltado para moda, mas ali eu vi que não me identifiquei mesmo, que não era para mim, naquele setor específico, eu não me encontrei no curso técnico. E é até difícil você falar não para a mãe, né? Você, de certa forma, ficar com aquela sensação, vou decepcionar e tudo mais. Mas na época eu prestei agronomia muito influenciada pelo meu avô, que tinha muita paixão por agricultura, muita paixão pela natureza. Meu avô Gerson, então ele me inspirou muito a vir para essa área. E na graduação, né, eu fiz o UFSCar, então para minha família foi um grande motivo de orgulho, porque eu fui a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior e ainda mais público, né, então foi uma experiência muito bacana. Eu estudei a vida inteira, né, em escola pública ali, então foi uma grande conquista. E quando eu cheguei na faculdade de agronomia, eu me vi ali, de certa forma, né, sem nenhum embasamento, nenhum conhecimento, como você falou, nenhuma indicação, só que com muita coragem, né? E muita vontade de aprender também. Então, acho que isso me ajudou muito. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, gostei muito de estudar, desde
desde criança, assim, tive uma paixão pelos meus estudos, sempre gostei muito de aprender e sempre tem uma coisa interessante de citar também, eu tive muita convicção daquilo que eu queria. Eu não sabia como eu ia conquistar as coisas na vida, não sabia muito o caminho, não tinha muita clareza, mas eu sempre tive muita certeza de que eu poderia chegar num lugar diferente, sabe? Essa confiança. E chegar na faculdade de agronomia, acho que me trouxe também essa clareza de que essa habilidade de levantar a mão e falar, poxa, não sei, me ajuda, preciso de ajuda. Então, de tirar dúvida com o professor, de pedir ajuda para algum colega que às vezes era filho de produtor, tinha muito mais conhecimento, com certeza, do que eu. Então, eu sempre pedi muita ajuda, sempre tive essa humildade de reconhecer de que eu não sabia, de que eu estava ali para aprender. E eu até brinco, né? Às vezes eu converso com o pessoal do primeiro ano na faculdade, sempre falo, eu era uma nerd festeira. Porque eu gostava muito de estudar, mas sempre gostei muito de ir em festa, de me relacionar com as pessoas, de ter aquela rede, né? Aquele network que a gente sempre comenta. Então, foi um momento ali crucial dessa virada de chave, ter esse olhar voltado para o conhecimento na graduação. A gente até falou disso no almoço, né? Que eu falei assim, eu tava no evento agora e eu sempre sou a pessoa que levanta a mão, né? Você falou, eu também sempre levanto a mão. É muito engraçado, muito curioso, Bia, porque a gente vê nos eventos, você deve perceber isso também, assim, que sempre tem poucas pessoas que levantam a mão e fazem uma pergunta, né? Tanto na postura de se expor, assim, que as pessoas têm vergonha de falar, mas quanto também desse outro lado, né? Que você trouxe, da humildade de eu não sei, eu preciso perguntar, né? Porque não é para perguntar para se aparecer, para se destacar, mas é mais no sentido realmente de querer acessar uma informação ali e se apresentar para as pessoas que estão ali, né? Então, a gente está falando de conexão desde o começo, desde o primeiro minuto aqui, a gente está falando de importância de conexão. E esse pós-faculdade, assim, como que foi para você? Qual foi o seu maior desafio mesmo nessa postura de humildade? Eu preciso perguntar, mas também no sentido de que área que eu vou seguir, sabe? Sim. Me formei, eu vou fazer o quê? Sim. Qual foi o desafio? Essa transição, ela foi até um pouco diferente, assim, né? Porque eu trabalhava até então na graduação, eu estava muito focada para pesquisa. Então, eu trabalhava num grupo de estudos que se dedicava exclusivamente à biologia e manejo de plantas daninhas. Desde então, eu participava de muito congresso, era bolsista de iniciação científica. Então, estava muito com aquele olhar voltado, né? E até por esse perfil, assim, de estudar muito, de gostar muito de me desenvolver ali, as pessoas já, de certa forma, me linkavam ali com uma pós-graduação. Você tem que fazer mestrado, você tem que fazer doutorado. Eu sempre tive esse perfil mais comunicativa, de adorar, né, conhecer e ensinar também. Então, sempre fui muito linkada a isso. E logo, saindo da graduação, né, eu fiz um período ali de intercâmbio, então eu morei no México por 6 meses também, que foi uma experiência muito bacana. Mas voltando do intercâmbio, eu já ingressei direto no mestrado. E quando eu estava no mestrado, foi um período, assim, de transição que eu realmente entrei, assim, logo no primeiro instante eu falei, nossa, mas será que é isso mesmo que eu quero? Né? Porque muitas vezes a gente vai seguindo as coisas na vida e acho que foi o primeiro momento que eu olhei e falei, não, calma, eu vou repensar melhor, né? E junto com aquilo tinha também uma questão financeira, né? Porque eu, desde a graduação, tinha ali bolsas de incentivo e na graduação eu tive a bolsa de mestrado também, na pós-graduação. Mas aí veio uma proposta para poder trabalhar, muito mais atrativa e muito me desafiando num lugar. Venha conhecer o que é esse universo fora da pesquisa e tudo mais. E eu sempre falo, Miriam, que foi assim uma decisão muito assertiva que eu tomei, né? Porque me ampliou totalmente os horizontes, assim, num lugar de tem muitas possibilidades para a gente testar. E ao longo da minha carreira, essa é até uma questão que eu sempre trabalhei, assim, sabe aquela questão de análise? Porque o mundo, a sociedade de maneira geral, quer encaixar a gente em alguma caixinha. Então, essa caixinha do comercial, essa caixinha do técnico, essa caixinha do operacional. E eu sempre transitei muito bem entre as áreas, assim. Então, eu fui trabalhar, né, no meu primeiro emprego, eu entrei numa usina, num grande grupo, e foi, assim, puramente processo seletivo, sem indicação, sem o famoso QI que a gente conhece, e também tudo bem, né? Mas no meu caso não foi. Eu participei do processo seletivo e entrei, né, nesse universo sem conhecer nada. E aí que eu falo que foi a maior virada de chave na minha carreira, que foi o olhar para as pessoas e o olhar principalmente para a base. Isso me deu muito embasamento e muita
assertividade, né, nas posições que eu ocupei ali dentro da usina, onde eu estive por praticamente 3 anos, e é hoje o que me sustenta aqui dentro da Bayer, esse olhar para as pessoas que estão ali na ponta, no dia a dia, fazendo acontecer. Né? E depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Pode e vamos, porque esse olhar que você tem realmente para desenvolvimento, tanto que a gente se conheceu nesse sentido, né? Sim. Vai ter um evento num cliente meu, eu queria levar algo diferente. Eu lembro muito disso, tá, Bia? Isso acho que em todos os projetos que a gente já fez juntas, tá? Mas sempre, esse primeiro, assim, você foi muito específica de falar, Miri, eu queria fazer uma coisa diferente. Eu não queria fazer o mesmo tipo de palestra, eu quero ter algo ali que entregue de fato para as pessoas Sim. que estão ali, e isso sucessivamente nos outros projetos que a gente fez juntos, você sempre teve esse olhar de como que eu posso desenvolver aquelas pessoas, como que para aquelas pessoas específicas eu posso entregar algo diferente do que está sendo falado, né? E uma capacitação sempre mais voltada, que você sempre pediu mais voltada para conteúdo e menos motivacional, Sim. né? Hoje, olhando de forma geral, assim, que você conhece muita gente no mercado, colegas, pessoas que você trabalha em parceria, né? Mercado geral, assim. Quais que são os desafios que as pessoas têm mais, ou até, assim, aonde as pessoas estão precisando se capacitar mais hoje? Aonde que, sabe, que está pegando mais, que você percebe? Sim. Acho que existe um desafio técnico ainda, de capacitação técnica, sim, dentro do agro. Mas eu vejo que nós precisamos cada vez mais ter esse momento de conexão e de capacitação em questões até comportamentais, né? Nas habilidades, soft skills, people skills, ali tem várias maneiras de tratar, né? Porque a gente fala pouco ainda, eu acredito que assim, nessa jornada a gente vem melhorando, né? Em relação à comunicação nesse sentido. Mas eu vejo também que são habilidades ali que fazem toda a diferença, né? Você até citou em um dos episódios do Agrivendas que a maior parte das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e desligadas por habilidades comportamentais. Então, acho que tem esse lugar que a gente tem que olhar para essas habilidades, para essa inteligência emocional, para essa capacidade também de negociação, de adaptabilidade, enfim, acho que isso é uma coisa muito importante. Mas tem um outro ponto também que eu olho muito e que, na minha visão, foi o que me fez ter essa rápida ascensão, seja dentro da usina ou até mesmo aqui na Bayer, que é esse olhar para as pessoas entenderem o porquê elas fazem aquilo que elas fazem, né? E elas terem essa clareza, tanto dentro do operacional, muitas vezes dentro das empresas, a gente não esclarece ali, né? Aquela questão de comunicação, se tem uma demanda, você acaba trazendo isso. De uma forma, às vezes, até meio que na correria, mas na usina isso me ajudou muito, assim, de explicar, olha, o processo é isso, a gente faz por conta disso. Depois, quando eu vim para a Bayer, nós trouxemos um projeto nessa linha de capacitação de pessoas e eu vejo que essa área que nós fizemos aí vários treinamentos, né, de imagem pessoal, né, de como que a gente se apresenta, está totalmente linkada com esse contexto e é extremamente relevante para a gente ter sucesso no agronegócio. Se a gente for ver, na verdade, o que a gente fez bastante disso, de comportamental e voltado para uma imagem mais estratégica, né? Um posicionamento mais estratégico. A gente já fez eu tô tentando lembrar os temas aqui. A gente já fez de negociação, Sim. Né? E inclusive para grupos de mulheres, porque tem também esse entendimento de que para a mulher a gente vai fazer uma palestra para ser algo mais motivacional, assim, já passou, né, Bia? Sim. A gente já fez negociação, a gente já fez... Gestão de tempo. Gestão de tempo, verdade. Voltado para públicos que normalmente as pessoas não estão falando sobre esses temas, né? Exato, exatamente. E é fundamental, né, Miriam? A gente... Sim, como você comentou, roda aí, conhece muita gente. Sempre vem muito uma questão da falta de mão de obra no setor, né? O pessoal sempre traz muito isso latente e realmente, a depender da região, eu entendo que tem uma dificuldade, mas eu acho que quando a gente começa a olhar para um outro lado, de quanto que a gente está capacitando essa mão de obra, retendo, né, e transformando essa visão, eu acho que isso tende muito a agregar nessa retenção de mão de obra e até nos resultados, que é aquilo que a gente conversou hoje também, né, no quanto que essa capacitação das equipes, ela traz de resultado para as empresas, né. A gente muitas vezes não mensura isso, mas é fundamental para um negócio, principalmente, né, em momentos de crise, que às vezes as pessoas acham
que é o inverso. Não, momento de crise, vamos cortar tudo, não vamos fazer treinamento, porque agora a gente não tem recurso, mas, Sim. Meu Deus, se está no momento mais desafiador para vender, é agora que a gente precisa capacitar a equipe, né? Então, realmente é muito oposto disso, né? Você é uma pessoa que sempre esteve muito à frente também, dentro da Bayer, em linhas voltadas para diversidade, mas eu gosto muito da visão que você tem a respeito de diversidade. Eu queria que você falasse isso aqui também um pouco. Maravilha. Aqui, bom, primeiro, né, aqui na Bayer D&I, que nós chamamos, né, diversidade, equidade e inclusão, é um valor muito importante e negociável para nós. E nós temos aqui isso como um pilar muito importante, vivendo isso na prática. E a gente sempre fala, né, diversidade é chamar para festa, inclusão, chamar para dançar, e equidade, permitir com que a pessoa escolha a música que ela quer dançar, né? Então, gostei. A gente tem isso, mas eu falo que além dessa questão da empresa, por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre conectado aos valores. São visões, né, e valores que eu tenho e acredito e compartilho. E vou falar de um recorte de gênero, né, porque é o meu marcador, é aquilo que eu tenho mais vivência. A gente passou, acho que desse momento já, de entendimento, de que a mulher pode ser o que ela quiser, de que a gente pode ocupar todos os espaços. E estamos num momento muito de trazer ferramentas, né? Como que a gente faz com que essas mulheres do time se desenvolvam, como que a gente possa extrair o máximo disso. Nós temos aqui um movimento muito bacana que se chama Agro pela Diversidade, né? Que nós tivemos há algumas semanas, inclusive aqui, né? E nós debatemos muito sobre isso, sobre essas ferramentas, porque essa questão de trazer talentos diversos, ela é extremamente relevante para o negócio, para trazer resultados efetivos, né, para o negócio. Mas além de trazer, nós precisamos fazer com que se sintam à vontade, né? A gente conversou um pouco sobre a autenticidade, né, que é uma das marcas que eu defendo muito, da gente ser autêntico, e é justamente nesse lugar que a gente não pode cair na armadilha, né? Porque às vezes a empresa, de maneira geral, vamos trazer um talento diverso, mas a gente quer que se inclua aqui, que entre nesse padrão, né? Que se visse dessa forma, que se comporte dessa forma. Então, nós temos aqui uma clareza muito grande de que você pode ser quem você é, deve ser quem você é, e o nosso papel como empresa e como colaboradores, né? Porque no final do dia nós somos a empresa, Sim. é fazer com que todos os talentos se sintam acolhidos, respeitados e que possam trazer o melhor de si para a gente ter resultado para a empresa mesmo, financeiro, enfim, e poder mensurar todo o benefício aí da diversidade. Eu gosto muito dessa palavra que você trouxe, Bia, autenticidade, porque isso se conecta também com outros temas aqui que a gente tinha falado antes, que a gente conversou. Eu falo, a gente falou antes, não no podcast, gente, é porque a gente almoçou, a gente já conversou muitas vezes antes, a gente já esteve junto, né, Bia? A gente troca muito. Mas isso é uma característica muito forte sua, né? Essa autenticidade e até o não se importar, ou pelo menos aparentemente não, talvez te dói isso lá dentro, mas de não se importar com a opinião dos outros, não se deixar parar, travar na vida com a opinião dos outros. Eu lembro, olha só que interessante, lá de começo de carreira sua na Bayer, de você já ali logo no começo se destacando como influencer, sabe? Tirando foto, fazendo vídeo, alguma coisa assim. E eu sei o quanto existe no entorno disso, não especificamente na sua história, sim, tá? Sim. Mas de todo mundo que começa a fazer alguma coisa de influência no agro, com esse olhar das pessoas um pouco de desdém ou de um pré-conceito mesmo, né? Um conceito prévio sem você conhecer de fato, só apontando o dedo. Nunca te incomodou as pessoas falarem, porque deve ter chegado até você Sim. alguma crítica, não tem como, né? A gente escuta as coisas. Nunca te incomodou? Ou como é que você trabalhava isso? Se te incomodou, como que você trabalhou isso dentro de você para você não parar, porque você não parou? Né? Nossa, Miriam, essa pergunta sua ela é extremamente relevante e muito oportuna, porque eu acho que falar como seres humanos que crítica não incomoda, que não dói em algum lugar, a gente acaba sendo hipócrita de certa maneira, né? Em algum lugar ali sempre vai te gerar um incômodo, mas eu consegui ao longo da minha trajetória trabalhar muito bem isso, né? E é um processo, é uma construção quase que diária, né, da gente pensar, porque assim, eu acho que quando a gente fala de autenticidade, nós falamos muito também sobre ter a coragem de não se importar, né, ou de não sentir tanto em relação àquilo que as pessoas pensam e falam, enfim, e até essa coragem de não agradar a todos mesmo, né.
Então, ao longo da minha carreira, da minha trajetória, e até pelo meu perfil, assim, de ser muito expansiva, feliz e aquela coisa, né? Toda aquela alegria que você conhece, assim. Eu sei que o meu perfil não incomoda, não agrada a todo mundo, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar também, porque justamente quando a gente fala sobre a questão do influencer, né? Quando eu fui selecionada para fazer parte dos Buy Influencers, para quem não sabe, os Buy Influencers são pessoas, colaboradores da Bayer, né? Nós somos 6 atualmente, que representam a marca da empresa interna e externamente. Então, criando vários tipos de conteúdo. Eu fiquei muito feliz. Né, eu fiquei feliz porque eu antes já gostava de gravar vídeo, de tirar foto. E é claro que sempre surge uma piadinha, uma brincadeira de agora virou blogueira, o pessoal fala, né? Agora não trabalha mais, só posta fotinha, tem aquelas questões, né? Então a gente ouve de tudo, assim. Como se fosse fácil Como até, se né? fosse fácil. Então, assim, eu fui trabalhando muito isso porque quando você tem um propósito e uma clareza do porquê você faz, eu acho que tudo fica muito mais fácil. Até uma das coisas que nunca tinha acontecido comigo, né, nas redes sociais da própria empresa, de ter um comentário ali que não é tão bacana e de você falar, nossa, mas tá tudo bem, eu vou lidar com isso também, porque eu até brinquei, né, no começo, eu falei, gente, tô famosa, tenho haters agora, olha que maravilha, né? Sinônimo de sucesso, né? Sinônimo de sucesso. Alguém não tá gostando, tá criticando, é porque você tá fazendo algo maior, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre tive muita clareza nesse sentido de vou fazer o meu. Não vou perder o foco, sabe? Nossa, isso é importante, eu não vou me distrair, eu sei do meu propósito, eu tenho clareza, eu tenho convicção do que eu quero na minha vida, da onde eu quero chegar. Então, esse trabalho é super relevante. Eu acho que hoje quem não se expõe, seja nas redes sociais, seja numa reunião, acaba ficando para trás mesmo. Então, essa questão de trabalhar ali como, né, nesse projeto como influencer, me ajudou muito, não só nessa questão de desenvolver a habilidade de comunicação, nessa questão de entender, como você falou, né, não é fácil, gente, então que conteúdo que eu vou gerar? Então eu preciso pensar no roteiro, eu preciso gravar, eu preciso editar, isso, entender o quanto de tempo, da demanda de energia e tempo que você precisa dedicar para aquilo, mas eu vejo que além disso, me abriu muitas portas, dentro e fora da empresa, porque me deu a capacidade de conectar com várias áreas, com várias pessoas, de conhecer muita gente bacana. Então, eu vejo que eu só tenho a ganhar com isso. Excelente. Não, na hora que você fala, isso não pode me parar, né? E não pode, como é que é? Eu não posso perder o foco. Que visão interessante, assim, diferente, tá, pessoal? Assim, para quem tá no mercado de influência ou que faz qualquer tipo de conteúdo na internet, né? E às vezes as pessoas deixam de fazer justamente por isso, pela crítica, pelo que o outro vai pensar, mas essa certeza de que você está fazendo algo pelos outros que é bom, que isso para você é importante para onde você quer chegar e não perder o foco, não deixar as distrações, porque a crítica é uma distração muito forte, né? Isso até eu acho que é uma parte aqui, assim, do que a gente está falando, que é extremamente importante para todo mundo que está vendo aqui hoje, porque quanta coisa a gente deixa que chegue e tire a gente do nosso foco principal, né? E muitas vezes relacionado a isso. A crítica de alguém que não está fazendo, normalmente e que, do fundo, no fundo, talvez queria estar ali, talvez queria ter essa habilidade sua de se comunicar, pelo menos, ou queria ter algum tipo de destaque em algum lugar e a pessoa não está conseguindo, né? Muito doido. Exato. E eu vejo assim, se está incomodando, tem um porquê, né? A gente não se incomoda à toa, então sempre entender o porquê que aquilo está me incomodando de certa maneira. Mas eu vejo muito nesse lugar, assim, e não foi fácil esse processo, falando exclusivamente de redes sociais, tá? Então, assim, eu sou virginiana, gente, então, assim, aquele perfeccionismo de, tá desalinhado, o fiozinho de cabelo aqui. Então, assim, eu me espelhei muito em muitas pessoas do meu convívio ali, né, de outras áreas também que trabalham já há mais tempo com rede social, em você, inclusive, então, muitas coisas ali ouvindo no Agravendas mesmo. E também tem uma questão da gente repensar, porque algumas críticas vêm num lugar de construir realmente algo, né? Então, eu recebi algumas coisas no sentido como melhorar e fui aprimorando isso ao longo do processo, mas tem coisas que vêm que realmente não agregam em nada. Então, acho que cabe a nós fazer esse filtro. Às vezes vai doer mesmo, mas, assim, acho que eu tenho muito de foco principal essa questão. Eu sei do meu objetivo, eu não vou me distrair. Então, vou fazer o meu, deixa as pessoas falarem o que elas quiserem. Para tudo na vida, eu sigo essa linha. Faço o meu. Muito bom, Bia.
Aproveitando que isso aqui para mim já é um baita direcionamento, não só para a área comercial, sabe? Eu acho que para muitos gestores, muitos empresários que estão aí deixando um monte de distração, a gente fala muito, né, dentro das mentorias, então a gente fala muito de gestão de tempo para lideranças, muito, muito. E começa nessa coisa de cortar ou evitar as distrações, no saber dizer não para os outros, né? Quantos nãos que a gente tem que falar para coisa que às vezes a gente quer fazer ou às vezes a gente quer participar, mas a gente tem que dizer não consigo agora, não tem jeito agora porque eu estou, né, focado em outra coisa. O que mais que você tem, assim, olhando essa visão da sua trajetória toda, do que você faz hoje, o que você consegue mostrar mais, assim, de isso aqui é importante, eu fiz desse jeito, para mim funciona, isso aqui é importante, eu vejo no mercado, tá faltando isso. Que tipo de atitude? Perfeito. Eu vejo que, assim, a principal atitude, a primeira que você tem que tomar é acreditar em si mesmo. Eu acho que esse é o ponto inicial, assim, você tem convicção de que dá para ir além, de que você consegue avançar, né? De que dá para fazer mais aquilo que você faz. Então, o primeiro ponto que eu vejo é você acreditar. Então, acreditou, eu vou começar a agir. E aí, dentro dessa ação, eu vejo que temos várias coisas ali, né? Desde ter um plano de carreira estruturado, que é aquilo que você sempre comenta, curto, médio e longo prazo, fazer conexões, buscar conhecimento, se desenvolver, se capacitar, né? E eu acho que dentro desse âmbito aí de atitudes, tem muita coisa que a gente dá para fazer, mas tem uma especificamente que eu gosto, que me ajudou muito, que é colocar energia naquilo que eu faço. Então, eu sempre busco fazer todas as atividades, por mais simples que sejam, com muita energia e com vontade de fazer aquilo, né? E isso tem me ajudado cada vez mais a conquistar o meu espaço. Porque quando você faz as coisas, e eu vejo que isso tem uma conexão muito forte com você ser grato pelas coisas, de você entregar uma energia, de começar o dia numa postura diferente, né? Então, eu sei que a jornada ela é pesada, para nós mulheres ainda mais, né? Mas quando a gente não tem uma motivação diária ou algo a que se apegar, uma força maior, enfim, a força que me move é Deus, eu respeito todas as religiões, crenças, enfim, mas eu vejo que quando nós não temos ali uma clareza, né, de que existe uma força maior nos movendo, a gente não acredita e a gente não coloca energia naquilo que a gente faz, fica muito mais difícil. Né? Então, eu sempre fui muito de olhar, até mesmo pensando em talentos que estão iniciando, né, no agro. Eu sei que tem muita gente que acompanha o Agravendas que está iniciando aí a carreira agora. Eu sempre falo que capacidade técnica, né, que conhecimento é algo que se aprende. Agora, brilho nos olhos é uma coisa muito difícil de você ensinar para alguém. Então, é uma característica que é muito marcante, né? Quando você vê uma pessoa com aquela garra, com aquela energia, aquela coragem, aquela vontade de fazer acontecer, eu acho que já é outra visão, sabe? Com certeza. Eu lembro até, sabe o quê? Agora, recente, acho que o último trabalho que a gente fez juntas, agora, na feira da Copercitrus. Sim. Que eu vi stories seus postados de, sei lá, 5 horas da manhã, não sei, bem tá escuro ainda, você já lá na feira, porque vocês chegaram antes, né, para organizar o stand, para estar ali bem, desde do horário que a primeira pessoa chegasse. E eu lembro muito desse jeito de falar ali, sabe, nos stories, de mostrar que bom, como que era uma coisa assim que você colocou, até citando alguém da sua família, falando assim, que bom a minha que eu tô mãe, aqui. Não foi? Sim, sim. Minha mãe sempre fala, né, porque a gente precisa ser grato por tudo que a gente vive, até mesmo nos momentos difíceis ali. Então, que bom que a gente estava iniciando um novo dia, e fiz um agradecimento ali. Tava escuro mesmo, tirei um story ali, era em torno de 5 e pouco da manhã, mas a gente já começou o dia com uma outra pegada ali, né? Com uma outra energia. E eu lembro que, coincidentemente, né, ou não, na palestra você citou esse exemplo da gente acordar e sempre ter essa motivação, que é difícil, né? Tem dias que a gente realmente não tá bem, somos humanos, enfim. Mas eu vejo que colocar essa energia positiva e ter esse ambiente faz toda a diferença. Porque quando você está num ambiente só de reclamação, as coisas são muito mais difíceis, né? E eu gosto muito do que quando você fala sobre fé. Eu sou uma pessoa de muita fé, mas eu falo que nos últimos anos eu desenvolvi muito mais a minha fé, sabe? Eu tenho olhado muito para isso com atenção, até como um dos pontos meus de pilar, assim, que eu olho, eu quero... Sabe aquelas coisas de próximo ano, o que eu vou fazer? Sabe? De traçar mesmo e realizar mesmo? E aí eu tenho, nos últimos anos, olhado para isso. Como que eu vou, no próximo ano,
desenvolver mais a minha fé, me aproximar mais de Deus, e quanto mais eu faço isso, mais eu percebo que a colheita vem, sabe? Mas é realmente muito nítido o quanto que a gente está disposto a fazer algo mesmo quando o dia está difícil, mesmo quando a gente não está no melhor dia, né? Muito, muito interessante ver você falando disso, Bia. E tem um ponto também, Miriam, que eu acho que é relevante da gente trazer, que é uma questão de adaptabilidade, né? A gente usa muito essa palavra hoje. Eu sempre reflito sobre isso e tento me aprimorar aqui na Bayer, enfim, em vários outros momentos, porque o nosso mundo ele é muito constante, né? Muitas mudanças, é uma questão aqui que até muitas coisas eu adapto da minha realidade ali, de quando eu trabalhava na loja com a minha mãe, muita questão de adaptabilidade, pensando no agro especificamente, de região, de mudança. Então, eu me considero uma pessoa que me adapto fácil a mudanças, sejam geográficas, e também me adapto a essa questão de novas funções, né? Porque nesses últimos 4 anos, né, nos 4 anos que eu tô na Bayer, eu mudei ali praticamente 3 vezes, né? Então, tive muitas mudanças, assim, muitas mudanças rápidas e uma trajetória de ascensão, assim, bastante rápida, eu considero, né, na minha carreira, e me adaptando para aprender de maneira, né, que é aquele learning agility que a gente sempre fala, né, novas atividades de uma forma que a gente não tem hoje essa questão de, eu tenho muito tempo para me adaptar, para desenvolver, não, as coisas acontecem de maneira muito rápida. Então, eu vejo que essa é uma característica que é super importante no agro, né, enfim, todos os setores, é o quão disposto a gente está para poder ter agilidade nesse aprendizado, e eu acho que isso, falando especificamente da minha vivência, vem muito desse lugar de humildade, de reconhecer que a gente não sabe tudo, mesmo às vezes ocupando uma cadeira de liderança, a gente não precisa saber tudo, a gente pode, de novo, erguer a mão, pedir ajuda, e sempre, né, eu acredito que as coisas elas acontecem e as pessoas que a gente precisa e as pessoas que vão nos apoiar, elas sempre estão ali, né, a gente só precisa enxergar quem são. Muito bom, Bia. Eu acho que de tudo que você falou, olha só, você traz de novo a respeito de estudo, de capacitação, né? Esse olhar seu para a importância de capacitação das pessoas que estão na base dos seus clientes, né? Antes lá na usina, depois nos canais e até hoje, né? Nos canais que você assume, que você vai atender. Então, olhar para a importância da capacitação dos outros, mas também olhar para a sua própria capacitação, né? Acho que toda essa mentalidade que você trouxe aqui, toda essa forma de enxergar a vida de uma forma mais positiva e com muita fé, de também persistir, não deixar que qualquer coisa distraia você, né, dentro do foco daquilo que você quer fazer. Tem muita coisa que você trouxe aqui hoje, assim, que é o que explica esse crescimento rápido seu, sabe? E eu acho que fica aqui uma mensagem muito importante para todo mundo que está aqui com a gente até agora, dessa persistência, dessa forma de pensar aí, porque dá para levar isso muito para a vida de todo mundo. O que você deixa aqui no final de mensagem para quem quer ter uma carreira de crescimento rápido, para quem quer ter sucesso, né, dentro daquilo que é sucesso para a pessoa, mas o que as pessoas hoje têm que fazer para elas para as coisas acontecerem na vida delas? Perfeito. Eu acho que 2 pontos principais, né, além de tudo isso que a gente já citou, um deles que é muito falado, mas é muito genuíno, é ter esse interesse real, esse interesse genuíno, essa obsessão pelo cliente. Eu acho que quando a gente coloca o cliente no centro de tudo, tudo dá certo, as coisas acontecem, né? Então, esse olhar e num lugar assim de ter uma escuta ativa. Então, muitas vezes a gente fala da boca para fora, o cliente é o mais importante, mas no dia a dia a gente acaba de novo se distraindo e olhando para outras coisas. Então, ter essa escuta ativa, a maior parte das ações que nós criamos, seja em usina, seja em, enfim, todas as posições que eu estive até aqui, foi escutando, assim, coisas muito simples, né? Implementando. Então, mais do que a gente estabelecer um plano, é como que a gente coloca o cliente no centro de tudo e coloca aquilo em prática. Então, eu acho que essa capacidade de a gente planejar e executar foi muito importante para mim. Tem uma outra coisa que eu acho que foi a que me impulsionou e continua me movendo, que são as conexões humanas. Eu sou apaixonada por pessoas, quem me conhece sabe que tudo que eu vou fazer eu tento envolver ali, porque no final de tudo, quem faz o processo, quem faz acontecer, né, nas empresas são as pessoas. Então, tem uma coisa que eu aprendi com uma grande líder nossa aqui na Bayer, que é a Malu, que existe uma grande diferença entre ser e estar. Então, eu sou a Beatriz,
eu sou a esposa do Edson, eu sou tudo aquilo que eu comentei com vocês, eu estou aqui na Bayer hoje. E sempre que eu reflito sobre a minha carreira, sobre deixar algo para alguém, eu gosto de falar isso, né? Como as pessoas vão lembrar de mim quando eu não estiver mais aqui? Eu acho que a marca mais forte que a gente deixa dentro de qualquer lugar, em todos os lugares que a gente passar, é como a gente se conectou e tratou as pessoas de todas as áreas, de todos os setores. Então, eu desde o meu primeiro dia, né, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre me conectei com todos os setores, sempre transitei ali em todas as áreas, porque no final do dia, a gente está sempre cruzando ali, né, os caminhos. Então, eu vejo que a gente fala um pouco sobre isso, sobre deixar essa marca por onde a gente passa, e é super importante e relevante, porque, de novo, né, eu vejo que nós, hoje, de maneira geral, falamos pouco sobre essa questão humana ainda, né? E com certeza, está muito relacionada ao sucesso. Perfeito, Bia, perfeito. Acho que tem, de todo o episódio aqui, tem muita coisa. Até recomendo que compartilhem mesmo com as pessoas que vocês conhecem, que vocês assistam ou ouçam mais de uma vez, salva naquela pasta ali de ouvir de novo depois. Eu tenho uma assim, que eu salvo. Tem muito aprendizado aqui para quem quiser realmente assumir as rédeas da carreira e quiser, ou da empresa, né, e fazer diferente daqui para frente. Obrigada mais uma vez, Bia. Para todo mundo que está aqui com a gente até o final, a gente tem programas de capacitação aí que você pode clicar no link que está aqui no descritivo e conhecer como que a gente pode capacitar a sua equipe para chegar a uma mentalidade desse jeito aqui. A gente está precisando levar a Bia até para dar umas aulas lá, vamos pensar a respeito disso, tá? Mas a gente está fazendo um trabalho aí muito grande no agro de educação e a gente consegue girar tanto mentalidade e comportamento quanto essas competências todas que a gente tem aí de comunicação, as soft skills, né, que você citou, a gente consegue trabalhar com isso e desenvolver sua equipe. Então, clica no link que está aqui embaixo no descritivo. Nós vamos deixar as redes sociais da Bia para vocês seguirem ela e também mandem mensagem para ela dizendo: Bia, ouvi ou assisti o podcast lá, gostei, manda mensagem para ela que ela vai adorar, né, conversar. Com certeza. Bia. Obrigada mais uma vez por ter vindo, Bia, Imagina. por toda essa entrega aqui, por ter aberto aqui pontos importantes da sua carreira, também aberto o coração aqui para falar com a gente. Foi de muito valor aqui para todo mundo, com certeza. Imagina, amei participar, super leve, super natural, exatamente aquilo que a gente assiste, ouve, enfim. Muito gostoso e uma honra estar aqui. Obrigada mesmo, obrigada para todos vocês que nos acompanharam aqui até o final e até a próxima. Até a próxima.